Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias. Pontualmente, 7 horas e 1 minuto, começa aqui mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM em 102,5, pela TV Cantareira, canais 8 e 12 na NET TV e pelo canal 58 em UHF. Hoje, manhã de quinta-feira, 19 de julho de 2012, você liga e participa 2451-2121, 2459-2727. Vamos às principais manchetes dos jornais nesta manhã de quinta-feira fria ainda em toda a Grande São Paulo. O Globo, Oi, TIM e Claro são proibidas de vender novas linhas de celular. Folha de São Paulo, a Anatel suspende venda de planos de TIM, Oi e Claro. O Estado de São Paulo, atentado em Damasco, mata 2 generais de Assad. Correio Brasiliense, enfim, Anatel pune caladão das teles. Valor Econômico, intervenção da Anatel em celulares surpreende setor. Estado de Minas, quanto custa seu voto? Jornal do Comércio, violência cai entre jovens. E o Zero Hora, punida pela Anatel, Oi será impedida de vender chips no Rio Grande do Sul. 7 horas e 3 minutos, Pedro Notaro, bom dia. Bom dia, Carlos Armani, bom dia, amigos do Radar de Notícias, bom dia, Guarulhos. Participe hoje, quinta-feira, 19 de julho de 2012, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Sobre essa notícia do celular, o que me chama a atenção, nem me surpreende tanto a punição, talvez a iniciativa, né? Que até que demorou. Agora, ficou de fora a Nextel, muitas queixas, principalmente no estado de São Paulo, contra a Nextel, e a Vivo, que não foi punida em nenhum estado, né? Nós sempre observávamos, ou tínhamos uma percepção, que a Vivo oferecia o melhor serviço. Não sei se seria demérito das outras. Olha, no interior, todo lugar que você vai, onde não pegam as outras, a Vivo pega, né? E o Nordeste, que de algumas cidades nem Vivo tem, né? E no eles exterior? trabalham com Claro, com TIM, por isso esses problemas todos. E Vivo não predomina o Nordeste. Né? Pois é, e quando você sai do Brasil também, a Vivo já parece que faz o roaming automaticamente. Então, agora a TIM deixou muito a desejar realmente, vendeu bastante e não cumpriu, né? Agora, me causou surpresa a Nextel ter ficado de fora. Bom, delegado investiga envolvimento de policiais em 9 homicídios. É a manchete principal da Folha Metropolitana. Aliás, a Corregedoria da Polícia Militar convocou todos os PMs dos 3 batalhões de Guarulhos, 15º, o 31º e o 44º, e que estavam de serviço naquela noite em que 2 jovens da região do Jardim Presidente Dutra desapareceram. Então, a Corregedoria da PM investiga e também a Polícia Civil. Outro destaque, né, Arnone? E poderia ser feito um carimbo. O Hospital Estela Maris volta a atrasar salários de funcionários. Uma pena, né?
Principalmente com o aporte financeiro que a Prefeitura de Guarulhos vem fazendo, né? Não só a Prefeitura de Guarulhos também. O governo do Estado também, né? Mas mais a Prefeitura de Guarulhos. Muito bem. O Guarulhos hoje circula destacando celulares. A Anatel suspende venda de chips da Claro em São Paulo. Ranking Guarulhos é 63ª em violência contra jovens. Ficou na classificação 63. Preocupante. E rodovia Ayrton Senna, Artesp, nega estudos sobre pedágio. Isso aí vai negar até o fim. Quando entrar o tal do chip, você vai pagar até na rua para andar, pode ter certeza. Eu me lembro, o Barão tá calmo, né? Eu me lembro nos anos 70, 80, quando o ministro Delfim Neto negava o aumento da gasolina. No dia seguinte. Quando ele ia correr para o posto de gasolina. Era ele falar e a fila formar. Eu gosto assim, quando o Barão tá calmo. Vai lá. E a Folha do Passageiro destaca o sonho e o pesadelo. Tá certo? É a história de um candidato que iria disputar as eleições e veio a óbito. Tá certo. Vamos ao primeiro destaque de Virgílio Rocha. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Arnone, ouvintes da Rádio Imprensa e amigos da TV Cantareira. Olha, pro corintiano que foi dormir mais cedo, duvido, né? O corintiano não vai dormir mais cedo, ele ficou assistindo o jogo ontem. Ganhou, né? Ganhou de 3-0 do Flamengo, o Corinthians, e foi o ressurgimento do Douglas, né? 2 gols do Douglas e um do Danilo. Mas vamos com a previsão do tempo. O Clima-Tempo informa que hoje teremos um dia típico de inverno. 11 graus agora, né? Típico de inverno. Uma forte massa polar atua em São Paulo, em todo o estado, e o estado tem um dia típico de inverno, com predomínio de sol e frio. O nevoeiro se dissipa até o meio da manhã, e o sol vem forte também na Grande São Paulo. Ainda pode chuviscar de manhã no litoral, e o mar fica agitado. Até domingo, os dias serão com muito sol e poucas nuvens. As noites e o amanhecer continuam muito frios e há risco de nevoeiro. A máxima para hoje no interior de 24, capital apenas 18 graus, a máxima, e no litoral a máxima é de 21 graus. Melhor ir por litoral então, com 21, né? Tá bom. Bem pegar melhor, uma, né? Tá onda. um calorzinho gostoso. Agora na região aqui de Guarulhos, 11 graus. Eu estava vendo uma matéria que me chamou a atenção, eu vou te olhar hoje, que o substituto do Demóstenes, né, do senador, o Wilder Moraes, ele estava de férias. Daí avisaram ele, né? Lógico que ele devia estar acompanhando as notícias pela internet. Aí, caçado, o senador, o senhor precisa assumir. Aí ele retornou a Brasília, mas coitado, perguntaram. Porque ele passou só para assumir, ficou 3 minutos lá, deu tempo dele ficar lá. Se sentir senador com 3 minutos, porque ele assinou o papel, carimbou o ponto, marca o ponto, né? Aí ele voltou de férias, mas aí pelos 3 minutos que ele ficou, o cara avisou ele, só vai ter um limitezinho esse mês, tá? 16 mil reais. 3 minutos. Que recorde. Vou dizer pra você. Mas nem no meu tempo de jovem, de voracidade, eu não conseguia isso. Mas ele já está em suspeição também, né? Já veio carimbado também. Já está pedido. Coitado, só porque ele era ex-marido da mulher atual do outro, que tomou a mulher dele, ainda ele vai levar chumbo ainda? Oh, meu Deus. Como é bom ser vice de senador nesse país, né? Você não gasta um centavo, você é escolhido aleatoriamente, você não precisa ter nome. Você está em casa, o Pedro resolve ser senador. Quem que eu vou pôr aqui? Quem não vai me encher o saco? Põe o Arnoldo. Aliás, essa figura de suplente de senador já deveria ter sido extinta há muito tempo. Deveria ser convocado o segundo mais votado. Lógico. Não tem o menor sentido isso. Suplente. Normalmente o cara põe o motorista, a tia, a avó. Um parente. Um parente. Bom, vamos falar do bilhete único em Guarulhos, não é isso, Anônimo? Os micreiros prometem... Prometem. Eu ouvi ontem informações de que eles esperam até sexta-feira agora, amanhã, né? Um pagamento da prefeitura. Segundo eles, só receberam até agora fevereiro, nós já estamos em julho, né? E que a vaca foi pro brejo, que eles não têm mais dinheiro mais para trabalhar mesmo. Talvez a prefeitura dê um respiro ainda hoje para eles, no Diário Oficial de Amanhã, alguma coisa, né? E diferente. Mas eles prometem a partir da semana que vem, não recebendo amanhã. Desobediência civil. Desobediência, é bonito o termo. Eles vão pegar o passageiro lá no bairro, lá no Quinocó, e trazer aqui no centro direto, que não vai levar para... Pagando, né? Em dinheiro. Em dinheiro, e não aceita também o vale, o bilhete único. Não aceita nada. Eu cantei essa bola lá atrás, né? Falei, se a hora que emperrar de vez esse repasses de verbas, ou de cobranças, como queiram, de apuração de arrecadação, os perueiros, eles voltariam a ser perueiros, só que agora com micro-ônibus. Carrega mais gente, inclusive. Situação complicada, hein? Porque, na verdade, se esperava que o sistema iria se equilibrar, se iria autofinanciar, e isso não vem acontecendo. Bom, daqui a pouco o giro de repórteres, Rodrigo Souza,
o Gabriel Espinosa e o Gutenberg Tavares. Sobre a questão, atenção, ontem nós recebemos várias queixas de caminhões que seriam da Proguaru, que estariam despejando entulho na região do Parque Secap, entre os condomínios de Espírito Santo e Minas Gerais. A Proguaru nos respondeu prontamente, esteve lá com a presença de um vereador e, segundo a assessoria de imprensa da Proguaru, foi constatado que o fato se deve a caminhões clandestinos. Caminhões clandestinos é que estão utilizando a área como lixão. Então, a informação de que os caminhões seriam da Proguaru não procede, segundo a própria empresa. A empresa nega veementemente e diz que irá fazer a limpeza a partir de hoje. Eu não acredito que o pessoal da Proguaru faria despejar o resto de material de construção, entulho, escambau, num local público, né? É louco, pô. Não sei do escambau. Agora o problema é o seguinte também, o cara pega um caminhão hoje aí, Pedro, que quer sacanear os outros, eu vou descarregar entulho lá, o pessoal vê, vai me prender. Pega um manda fazer um adesivo hoje, uma baba fazer um adesivo, R$3. É verdade. Cola na porta, serviço da prefeitura, Proguaru. Aí, o cara olha, eu não posso falar nada que esse é da Proguaru, e não é. Será que eu tenho observado, Arnaldo? Qualquer um hoje compra um cone também desses de trânsito, né? Tá vendo em qualquer lojinha. Né? E aquela fita amarela. A fita amarela, Eu já tenho vai observado. isolar a área. Isola estacionamento na cidade. Aquela fita deveria ter até o emblema da prefeitura, né? PMG, eu acho que deveria. Não, ela é de uso universal, né? O mundo inteiro Ela usa. é universal demais. Mas o mundo inteiro usa daquela mesma cor. Então, é que nos outros países usam seriedade, que o cara usa pra cercar boi, Os cercar... particulares estão utilizando. Utilizando, lamentavelmente. Cone e fita amarela para isolar o estacionamento. Você falou em Parque Secap, Pedro, ontem por volta das 18 horas, peguei um ônibus Secap, centro, e um grande congestionamento, ali, próximo chegando ao Bombeiros, né? Sim, não Monteiro sei Lobato. qual é o motivo, na Monteiro Lobato, não sei qual é o motivo do congestionamento por volta das 18 horas. Quanto tempo sentido você bairro. levou? Cheguei em casa meia hora mais tarde. Não, quanto tempo você levou no trajeto? Não, uns 40 minutos. É mais rápido a pé, hein? Do Secap ao centro, hein? Nossa, eu prefiro vai demorar, mas só para me garantir, né? Participe 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Para o trânsito, de uma forma geral, o que o Giro falou, é todo dia, final de tarde, e ainda mais suave agora, porque não tem aula. Mês de julho, né? Mês Muita de gente julho. viajando. Muita gente de férias, muita gente viajando. Mas o trânsito é cada vez pior. E os alvarás não pagam. E lá vai prédio para todo lado. E a dona Tecla está em buraco até nos olhos, devia ter um buraco na cabeça do secretário, de quem é responsável por aquela área ali, porque não é possível, né? Falar em buraco, a cabeçada. Tapar aquele buraco todo, estão lá na Proguaru. Por favor. Na Proguaru não. Na dona Tecla. Não aguento mais. Ontem eu vi uma reportagem no SPTV sobre São Bernardo do Campo, eu jurava que era em Guarulhos. Eu tive que até rever a reportagem. Um enorme condomínio com 5 torres, numa área considerada contaminada pela CETESB. Eu falei, já vi esse filme. Várias vezes. Então, eu pensei que fosse aquele condomínio na Vila Augusta, mas não, foi em São Bernardo do Campo. Mas a situação é a mesmíssima, viu? A mesmíssima. Ontem também estava eu assim, fuçando na televisão, no final de tarde, por volta de 4h30, 5 horas, passei pela Record, assim, estavam reprisando um programa do Faro lá do sábado, né, do Brasil. Rodrigo Faro? E rapaz, eu um guarulhense, eu conheço esse homem que estava aí, estava ele e a esposa lá discutindo o que eu mais odeio em você, o que eu mais odeio em você, e dava risada. O Marcão, nosso amigo Marcos, da Concel Telefones. O Marcão? Estava ele e a esposa. Ficaram lá, quase 1 hora de programa, os dois para o Brasil inteiro. Falei, Marcão da Concel, ele virou artista da Record. Bom consertador de celulares. Com certeza. Tá certo. E agora? Rápido intervalinho. Cadê o Advé? Chegou? Está escondido atrás da banca. Falta o BG. Vai lá dar o BGzinho, mas já voltamos. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante, procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes.
Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. Quem não é visto, não é lembrado. Anuncie na TV Cantareira. Entre em contato com o nosso departamento comercial. 2451-0085. 2451-0085. TV Cantareira. Guarulhos no ar. E 13 minutos, 7h13, estamos com um problema técnico na mesa de som, então fiquem curtindo aí a nossa musiquinha. Nossos anunciantes, o Shopping Internacional, a Unimed, o Roda Center, anunciantes a granel. Vigorito, concessionária GM, a primeira do Brasil. Bom dia, Roberto Samuel. Bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio. Bom dia a todos. E aí, Virgílio? Pois é, vou falar sobre o Shopping Internacional, né, Pedro? Olha, seus filhos já têm onde passar as férias mais deliciosas da cidade. Chegou a oficina brigadeiria do Internacional Shopping. Lá a garotada põe a mão na massa e aprende a fazer os mais incríveis brigadeiros. Todos os dias, das 14 às 20 horas, na praça de eventos, lá no piso térreo. O evento é gratuito. Acesse internacionalshopping.com.br, saiba mais. Leve seus filhos, férias com gostinho de brigadeiro, só na oficina brigadeiria do Internacional Shopping Guarulhos, na Dutra, saída 225. Gostei do termo brigadeiria. Brigadeiria, vai aprender a fazer Leve a brigada de crianças, tá certo? O microfone tá ligado, Roberto? Tá. Bom dia, tudo bem? Bom dia de novo. Vai, Bom dia de novidade. novo. Bom, eu só queria complementar, Pedro, essa questão dos entulhos, é uma coisa muito simples aí. Foi feito obras ali no Parque Secap e foi colocado um terreno do lado. E isso foi o início de toda essa grande utilização desse terreno. Então, foi na UDAI Santanelli, foi feito todo o recapeamento, a prefeitura fez um trabalho muito interessante lá, recapeando todo, e parte desse entulho foi colocado ali do lado. E aí, sabe como é que é? Começou, é terrível. Aliás, há vários pontos em Guarulhos há muito tempo que são tradicionais como ponto de desova, né, de entulho. A verdade é essa. E não pode começar. Pois, Se começou, vira tradição. e acabou virando tradição esse ponto aí. Eu só lamento que havia antigamente, em alguns locais estratégicos, caçambas, mas caçambas grandes, né? Que a população utilizava como uma espécie de lixão, principalmente para entulho. Essas caçambas foram substituídas por caçambas menores, visando somente o lixo domiciliar, não o entulho, e de certa maneira viraram assim uma espécie de referência. A turma vai jogando em volta daquela... É verdade, mas você sabe que eu vou defender o pessoal do CECAP, porque eles acabam fiscalizando, viu, Pedro? Inclusive fazendo fotos, fazendo todo tipo de denúncia. Então é uma população até um tanto quanto diferenciada, já que vale lembrar, todos aqueles terrenos não foram invadidos até hoje, né? Na verdade, eu tenho outra observação, né, em relação ao Parque Secap. Há áreas ociosas há muito tempo lá que o governo do estado já deveria ter utilizado. Já anunciou vários projetos, anunciaram um local de exposições tipo em AMB, em Guarulhos, anunciaram, não sei por que não constroem novos apartamentos, já me disseram que a área ficou tão nobre que não compensa mais construir na região. Se ficou tão nobre, então utilizem de forma mais nobre, né? Então, e outra coisa, se me permite concluir só, os moradores do Parque Secap, de certa maneira, são vítimas daquele comércio exclusivo. Os preços praticados lá não são dos melhores, não. Por quê? Também o cara vai naquela padaria ou vai aonde? Ou vai naquele supermercado ou vai aonde? Há falta de concorrência. O bairro é muito grande, é realmente muito grande, e existe apenas um ponto de comércio. Como o Pedro falou, há 40, 50 anos que aqueles terrenos estão vazios. Além desses... O Secap surgiu em 73, né? Em 72, mais ou menos. Na verdade, foram o Vila Nova Artigas, um dos grandes arquitetos do Brasil, né? Começou isso lá nos anos 60, né? Foi uma grande referência na época, só que muitos terrenos ficaram vazios. Inclusive, Pedro, essa informação é oficial, sim. Eu cheguei a ouvir de alguns secretários e presidente da CDHU, de que os terrenos ficaram tão valorizados que é inviável fazer uma casa para pessoas populares. E é interessante também, me perdoem a sinceridade, quando surgiu o Parque Secap, ele foi apelidado de Pombal. Pombal. Né? Havia um preconceito enorme contra o Parque Secap.
E é interessante que ele, como condomínio, até como coletividade, como sociedade, ele evoluiu. Hoje é até um bairro, diríamos, de classe média. Classe média alta, e alguma parte desses moradores são de São Paulo ou são pessoas ligadas ao aeroporto. Então. Mas vale lembrar também, Pedro, que naquela época as pessoas não estavam tão acostumadas com apartamentos aqui no Brasil. Exatamente, né? então. Os apartamentos eram bem maiores. Se você pegar Sim. o Rashid, que é o primeiro prédio de Guarulhos, né? Os apartamentos são muito grandes. Mas já melhorou a autoestima, né? Eu também me lembro quando a pessoa dizia que morava na periferia de Guarulhos, eu que vim da periferia também, as pessoas tinham muita vergonha, sabia disso? Hoje em dia elas têm muito orgulho. Ó, eu moro no Presidente Dutra, eu moro no Bom Sucesso, eu moro no Tabuão. Verdade. Então, São João. acabou. É porque antigamente quem não morasse na região central, Jardim Tranquilidade já era periferia. Sim. Tá certo? Olha, Pedro, eu quero destacar aqui uma matéria feita pelo jornal Folha do Ponto, né? Feita por você, não? Não foi feito por mim, não. E o Ribamar que está nessa edição? Tá o Ribamar, mas o ponto focal é de um candidato que ele seria candidato, foi candidato algumas vezes, chamado Juscelino Pires, que é lá do Jardim Fortaleza. E muita gente que nos ouve no Fortaleza deve ter conhecido o Juscelino. Ele foi candidato várias vezes e chegou apenas a suplente, mas chegou a assumir a cadeira uma vez. Tem umas matérias interessantes, inclusive com o professor Dr. Ribamar Matos da Silva. Professor doutor Ribamar Matos da Silva. José Ribamar Matos da Silva. É muito comprido o nome Com desse. T só. É verdade. E ele participou da primeira Câmara pós-golpe de 1930. Em 1948, ele foi um dos integrantes. Uma pessoa histórica. Eu tive a oportunidade de ver o professor doutor José Ribamar Matos da Silva, presidindo a Câmara Municipal de Guarulhos, né? Você sabe que ele foi professor de Direito também? É uma lenda que quem acertasse o nome dele já ganhava um ponto na prova. Não, é muito comprido o nome dele, né? Mas é uma figura realmente bastante interessante e eu recomendo essa matéria. E o Ribamar deve estar com uma idade bem avançada, né? Bem lúcido ainda, pelo que eu apurei. Bem lúcido, deve estar com 89 anos, né? Por aí. É uma lenda viva em Guarulhos. Uma pessoa que vale a pena realmente bater um papo a respeito de política. Conhece muito. Inclusive foi 6 vezes presidente da Câmara de Guarulhos. E para quem não sabe, o jornalista Mano Henning, que era de Guarulhos, para irritá-lo, chamava Ribamar de Matos da Silva. E eu, quando queria irritá-lo, eu chamava de José da Silva. Eu acho que eu conseguia irritá-lo mais, né? José da Silva ficaria pior ainda, ele seria expulso da sala. Foi proprietário do Diário de Guarulhos, né? Você sabe que o Milor já escreveu que José da Silva é um anonimato por escrito, né? Boa. Fala, Virgílio. Jornal Diário de Guarulhos, Colégio 9 de Julho, né, do Ribamar. Exatamente. Aliás, esse Diário de Guarulhos não é esse Diário de Guarulhos que hoje está aí, né? O nome né? O nome, sim. Aliás, o nome foi uma disputa muito grande. Foi, né, não, Pedro? está. Ainda continua? Continua. O Valdir Carleto tentou... Eu também. Você também? Nossa, até você... Eu tenho um pedido de registro. Até tu, Bruno. Mas Mas não faço questão, não, viu? Pedro, o Fácil Unidade Móvel está atendendo a população do Jardim Lenise, hein? Essa semana, na rua Sítio Novo, em frente ao número 122, entre as escolas Paulo Altran e Professor Ciro Barreiros, até sábado, dia 21. Horário de funcionamento, das 10 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9 às 13. A agência itinerante disponibiliza os mais de 700 serviços da Prefeitura e do SAAI oferecidos na Rede Fácil Central de Atendimento ao Cidadão, como parcelamento e levantamento de débitos, segunda via de IPTU e tributos, certidão negativa de tributos, atualização cadastral, abertura de empresa e de autônomo, protocolo e solicitações de serviço da Prefeitura, entre outros. Olha, que é uma ideia interessante, mas já vou comentar. Informações agora do repórter Rodrigo Souza, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Virgílio Rocha, Roberto Samuel e principalmente os nossos ouvintes e telespectadores. Pedro, eu estou aqui hoje no Hospital Municipal de Urgência aqui de Guarulhos, HNU. Eu vim aqui conversar com alguns funcionários sobre uma informação que eu recebi na tarde de ontem, que o serviço de enfermagem aqui da unidade, Pedro, está prestes a ser terceirizado para o Hospital Nipo Brasileiro. Eu conversei com uns 10 funcionários, a maioria está negando a informação, alguns preferem desconversar. Você sente que o assunto ele é um pouco desconfortável aqui para os trabalhadores da região. Mas a realidade é que na tarde de ontem, eu conversei mais de 1 hora com um funcionário de carreira daqui, e ele me garantiu que nos próximos meses é provável sim que o
serviço de enfermagem seja terceirizado. Lembrando, Pedro, que o serviço de exames e diagnósticos hoje já é realizado pelo NIPO brasileiro aqui no HMO. Agora, Rodrigo, não seria essa parceria com o Hospital Nipo Brasileiro, que é beneficente, que estaria causando um certo temor, ou há fundamentos aí nessa informação? Não, Pedro, eu senti, e pelo que eu conversei na tarde de ontem com essa fonte, que o temor é porque, tendo a parceria, o NIPO ele contratará outros funcionários, os funcionários de carreira daqui serão remanejados, e geralmente eles são mandados para a periferia, lugares muito longe, parece que há um certo desconforto mais nessa questão. Olha, é interessante, hein? Temos que apurar melhor essa informação. Pode ter, sim, pode ser que proceda a informação. Também tem uma certa lógica, né? O Hospital Nipo Brasileiro é uma certa referência aqui na região. Dizem que é o melhor hospital de Guarulhos, e não fica em Guarulhos, fica próximo. Agora, também os funcionários ficarem com medo de remanejamento, a prefeitura tem que utilizá-los da melhor maneira possível. Eu acho que vamos apurar, viu, Rodrigo? Tentar contato com o sindicato dos servidores. Até o diretor lá, o Pedro Zanotti, é ligado à área de saúde, ok? Perfeito, Pedro. Obrigado, Rodrigo Souza. Ok. O Roberto Samuel. Estou me lembrando que tem muito guarulhense que nasceu no Nipo, quer dizer, que acabou sendo paulistano. Você sabe que, aliás, boa observação. Eu me lembrei daquele vereador Novinho Brasil, tentou implantar aqui o registro já no hospital, não é isso? Sim. Você sabe que muitos guarulhenses vão para as maternidades de São Paulo. Estão registrando seus filhos lá, já na maternidade de São Paulo, viram paulistanos. Sim, muitos paulistanos. Interessante isso, né? Deveria nascer em Guarulhos, mais por uma falta de estrutura. Não só nascer, mas como ser registrados em Guarulhos, né? Não sei, não entendo isso. Agora, voltando ao professor, doutor... José da Silva? José da Silva, o Ribamar. Doutor Ribamar, maior respeito por ele. Eu tenho também. Só o seguinte, o Gil Campos foi o jornalista que o entrevistou, e eu perguntei para o Gil Campos se ele se referiu àquela famosa urna do Irapuru, em 1982. Há uma lenda em Guarulhos, Roberto Samuel? Gosto das lendas. Ela é uma lenda em Guarulhos, na eleição de 1982, há 30 anos, né? 30 anos. Olha, eu me lembro do Nicola Neto, saudoso, hein? Transmitindo. O Tassi está por aí ainda. Tá firme. Nicola, Oswaldo Tassi, na Rádio Boa Nova, transmitindo lá do Fioravante Ervolino, apuração de 82. Ginásio Célio Quiluz, não é isso? Não, no Fioravante mesmo. O Célio Quiluz é o do lado. É do lado. Muito bem. Não, o Célio Quiluz é o principal, você tem razão. O do lado é o Noda, onde eu praticava tênis de mesa. Tá bom, hein? Aí o seguinte, apareceu o professor Ribamar, precisava de mais de 100 votos para se eleger. De repente, por extrema felicidade, apareceu uma urna em que ele foi muito bem votado, com mais de 111, um número significativo, né? 111 votos. Caramba. Pois é. Lá no Irapuru. Numa época, olha, hoje em dia muita gente não sabe onde fica o Parque do Irapuru. Imaginem há 30 anos, né? Lendas de Guarulhos. Fala, Virgílio. Pois é, olha, e o Plano Municipal de Turismo da cidade, a técnica do Ministério de Turismo, Miranice Lima Santos, esteve em Guarulhos durante a semana em reunião de trabalho na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. A visita teve como objetivo a finalização do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável na cidade, que está sendo elaborado pela Unidade de Coordenação de Projetos do Departamento de Turismo da Prefeitura. O plano é uma exigência às cidades participantes do PRODETUR, Programa de Desenvolvimento do Turismo, mantido pelo Ministério. O projeto traça ações para o turismo local nos próximos 10 anos e deverá ser apresentado em sua versão final para a população em audiência pública em novembro. Turismo. Você sabe que eu acho que o próximo prefeito de Guarulhos, seja quem for, deveria pensar em construir assim, uma atração turística para Guarulhos. Eu percebo que toda cidade, Roberto, vem construindo. O Arnone, que era fã de teleférico nos anos 90, então, eu até me lembro, Arnone, você sugeriu um teleférico no Bosque Maia. É verdade. Você sabe que falta uma atração turística. A Torre Eiffel, para quem não sabe, em Paris, foi construída para a Feira Mundial, foi considerada medonha na época. Verdade. Né? Os parisienses queriam que fosse demolida depois da feira. E hoje é uma das maiores atrações do mundo. Cristo Redentor, que foi um presente que está lá no Rio de Janeiro. Presente francês, né? O presente francês acabou se transformando numa grande atração turística. E isso em outros pontos do mundo, como a
A Estátua da Liberdade também virou um ponto. E, na verdade, é construído isso daí. Você por aqui? Então, Nem percebi você entrando. Eu estava falando de Paris, eu estava vendo uma matéria sobre Paris, no canal de televisão, pela assinatura, que os brasileiros, os turistas do mundo inteiro vão a Paris e conhecem a torre, e os caras te levam ali. Saindo 7, 8 ruas para a periferia, eles não levam ninguém. É pior do que no Brasil. Mesmo passando fome, olhando debaixo de ponte, atrás de muro. Toda a grande cidade. Toda a grande cidade. Aliás, França, ela sofre muito com a imigração que sai da África, do norte e da África, e acaba indo para Paris. Eu imagino um programa desse de televisão que fala das enchentes, até lá na China, agora já morreu não sei quanto, em 300 cidades, não sabem falar as mesmas coisas que falariam. Aliás, eu tive a oportunidade de conhecer Chinatown lá em Nova York, imaginava, rapaz, era igualzinho a 25 de março. Chinatown é lugar também, né? Mas ali era igualzinho a 25 de março, ou pior. A de São Francisco igualzinho. 25 de março. Tudo igual. Onde Toda... será que tem Chinatown? Toda grande cidade tem a sua degradação. Já vi mesmo goleado com o Virgílio aquela hora, já vi. Porque, meu Deus. Melhor não saber. Lembrei do Douglas, sabe? Foi ontem? Dá tempo? Foi ontem, dá tempo. Fala, Roberto. Bom, o sindicato obtém liminar contra a exclusividade no Banco do Brasil. A primeira vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu na última terça-feira, Pedro, liminar favorável à ação civil movida pelo sindicato STAF aqui de Guarulhos contra a exclusividade do Banco do Brasil na prestação de serviços de empréstimos consignados aos servidores públicos. Eu posso ser sincero, me perdoem, essa questão de empréstimo consignado eu acho o maior golpe bancário do mundo. Opa, com apoio oficial. Com apoio oficial. Isso surgiu no governo Lula, lamentavelmente. Quem é que não gostaria de emprestar dinheiro tendo certeza que vai receber de volta? Até eu. Até eu. Descontar no apoio de pagamento. Então, baba da e aí, o que acontece hoje? O sindicato dos funcionários e os servidores deveriam ficar atentos, porque hoje em dia aí o cara faz empréstimo, fica endividado, aí ele pede para não receber mais pelo banco, pede para receber em cheque. Que é para dar o chapéu no banco? Mas olha, essa questão de empréstimo consignado, eu acho que o banco tem que correr o risco. Além do que, mostrou-se uma grande falha, porque muita gente teve empréstimo feito no nome e não fez, na verdade. Não, parente, foi alguém que teve acesso à conta do cara. Falsificaram, né? Mas olha, na melhor das hipóteses, Arnoldo, foi você mesmo, você já está sendo lesado. Porque a taxa de juro é alta e essa garantia de descontar no pagamento. Quem é que está na linha aí, produção? Obrigado pelo sinal. Gabriel Espinosa, bom dia. Bom dia aos amigos do estúdio, bom dia também aos nossos ouvintes e os telespectadores do Radar de Notícia. Nesta manhã de quinta-feira, ao chegar aqui no centro da cidade, usei novamente o sistema de Zona Azul eletrônica. Desta vez, ao invés de utilizar pelo meu smartphone, eu fiz a compra de um ticket de Zona Azul através de uma ligação do meu celular. O valor dos tickets são descontados do crédito do telefone. As 3 formas de se comprar bilhetes de Zona Azul são por meio de ligações do seu telefone, que aí desconta pelo crédito, ou por meio de um aplicativo online, que aí então desconta do seu cartão de crédito, ou comprando direto nos postos de venda aqui da cidade, que por enquanto ainda são apenas 3, 2 no Bom Clima e 1 na Avenida Tiradentes. Os parquímetros, aqueles parquímetros antigos, ainda continuam funcionando para quem quiser usar da forma tradicional a compra de seu bilhete da Zona Azul. A grande vantagem desse novo sistema é que possibilita aumentar as horas de seu estacionamento sem ter que voltar ao veículo. Então, você tem um compromisso no centro da cidade, parou o seu carro, sabe que vai exceder as horas, você pode já direto do seu telefone aumentar o período de estacionamento. Agora vamos falar de policiamento, de crimes. Eu falo ao vivo aqui da região central, em frente ao 1º DP, na Avenida Monteiro Lobato. Entre a noite de ontem e a manhã de hoje, tivemos 7 ocorrências registradas aqui neste distrito. Entre elas, 2 roubos de veículo, 2 casos de roubo comum, mas o caso de destaque registrado aqui neste DP foi um caso que uma recém-nascida foi encontrada ainda com um cordão umbilical na rua André Fernandes, no Bom Clima, por volta da meia-noite. Ela foi encontrada dentro de uma bolsa da prefeitura, só com uma fralda e lençóis em volta. Uma moça passava e ouviu o choro, pegou a nenê e levou ela para a base da policial mais próxima, a base da polícia militar mais próxima. A menina, recém-nascida, passa bem e foi encaminhada ao conselho tutelar. É com vocês. Ô Gabriel, só recapitulando então, as novas modalidades são aplicativo no celular, telefonema ou débito no próprio chip, é isso? Não, Pedro, assim, são 3 formas. Comprando pelo aplicativo do
smartphone, que são pelos celulares que são novidades, e aí esse débito sai do seu cartão de crédito. Comprando pelo aplicativo, o débito sai do seu cartão de crédito. Ou você ligando do seu celular, ele vai descontar do seu crédito de telefone. Você pôs R$10 de crédito e você faz uma ligação para comprar um ticket pelo seu celular, ele vai descontar dos seus créditos de telefone. E a terceira forma de compra é comprando pelos postos, que serão postos espalhados por toda a cidade, em lojas, padarias e bancas de jornais. Só tem 3. Por enquanto só tem 3. Por enquanto só tem 3. Tá bom. 2 na Avenida Bom Clima e 1 na Avenida Tiradentes. Obrigado, Gabriel. Depois vai ser espalhado, viu, Pedro? Eu só posso fazer uma observação, posso estar errado. Eu acho que o telefonema... TV, volta aqui, TV. Eu acho Alô, que... Neto. Bom dia. Eu acho que o telefonema sai mais caro que o... Olha, que vai pegar, vai, porque Vai, o futuro, a internet... Modernidade. Modernidade. Mas que vai ser uma encrenca para pegar, hein? Agora, você sabe o que poderia ser? Por mensagem, SMS, torpedo. Sim, também. Eu vou dizer uma coisa, sabe o que é melhor de tudo, Pedro? Não tá? Tem moeda no carro? Para no estacionamento. Você para lá, você liga, pagou para ligar, liga, pagou para estacionar. O cara rouba teu carro, você não tem direito nenhum. No estacionamento, por exemplo, você tem seguro, ou pelo menos ele tem que ter. Agora na rua não, e daí? Posso Vai ser lá, sério? quebra meu vidro, rouba minha carteira, eu reclamo para quem? Posso Pra ser máquina, sério? por telefone? Posso ser sincero, é que hoje em dia os nossos carros viraram escritório. Você carrega tanta coisa dentro do carro, só na hora de mandar lavar, você prepara. Dá uma catada. Você tem que perder uns 15 minutos pegando tudo. Dá uma catada. E hoje em dia a tentação, você deixa o carro com manobrista. Às vezes eu prefiro parar na rua, Arnone, trancar meu carro, do que deixar no estacionamento. Eu queria saber sobre um comprovante. Se der algum problema, se eu passar um torpedo, se eu ligar lá, de repente, que comprovante eu vou ter? A mensagem. A sua mensagem Vai ter que gravada. também. Não apaga, fica claro pra você sair mostrando pro pessoal na rua. Ó, tem aqui a mensagem. Mas não na rua, mas de repente, se o cara te meter uma multa, você teria como fazer aquilo Uma para defesa. contestar. Meu medo é só Não, isso. Roberto, não vai contestar nada também que não Não ganha. perde de tempo. Perde. Ninguém Multou, ganha. acabou. Lógico. Lá por amostra grata, que lá pega 2, 3, isso aqui foi absorvido. O resto O chumbo. Arnone é testemunha, preencheu o requerimento, cartório, reconhecido firma por autenticidade, SEDEX, aviso de recebimento, e os pontos estão lá na carteira. Eu reclamo a quem? Reclama quem? O Papa. governador? O bispo? O bispo foi. Não, tá Falando nisso, a Ciretran, o Detran de Guarulhos, está no poupa-tempo, viu? É bom alguém saber. Né? o governo do estado esqueceu de avisar, mas está lá. O William do Tabuão, Pedro, liga pra cá, reclama de buracos no terminal de ônibus provisório, diz ele, do SECAP. Provisório? Na verdade, Buraco. terminal de ônibus é provisório. o- Peraí, e ainda diz que não é, na verdade, buraco, ele fala, ali são verdadeiras crateras. lunares. Só uma pergunta, Arnone, aquele novo terminal do governo do estado, ali onde era o Ainda Varejão, não. mas tá tudo, a obra tá... Não, mas tem que fazer a outra que interliga adiante. O do SECAP também está praticamente pronto. E daí? Vem de onde e vai para onde? Mas o governador prometeu inaugurar em julho. Mas prometeu fazer um trem para nós aqui em 1932. Nós Não, já em estamos... 2000, também dá já. O Ivanildo, de Cidade Flamberana, ele fala do trem do governador aqui. Ó. Ele fala, o trem que vem de São Paulo, acho que vai passar para Taubaté, depois vai em Itu, pegar um Papai Noel bem grande, depois ele vai chegar aqui em Guarulhos. O Genivaldo, do Recreio São Jorge, que é a Avenida Palmira Rossi, com inúmeras crateras, completamente abandonada pelo poder público. A chuva surpreendeu, né? Mas aqui na terra da Dona Tecla, por exemplo, está surpreendendo são os caminhões. As obras. Agora de manhã tem a metade da avenida fechada. Eu acho melhor você mudar de caminho. Você sabe o que acontece também, Pedro? Tem cara que para carro ali agora para vender sargadinho, café da manhã. Na loja, tem Pô, aí operário. abre a porta, os canos. Não, eles abrem a porta, né? Fecha a mão, um pedaço da avenida ainda. Você viu É o que fim do eles mundo. taparam uma meia dúzia de buraco na Não. Dona Tecla. Não, taparam com pedrisco. Já Sim. saiu tudo. Já Não, veio hoje, tudo. eu acho que foi ontem, porque sabe aquele asfalto preto, aquele asfalto frio, que você choveu, passou 2 vezes e acabou? Eles fizeram isso. Com Tá 2, lá. 3 buracos, largaram 60 abertos. Não, mas fizeram, começaram o trabalho. Tomara. Do taxista Cláudio, do ponto 35, lá no HMU, ele disse que é o seguinte, segundo ele, o ponto de táxi foi removido do local onde funcionava para o lado do muro da Associação dos Servidores, dificultando o trabalho Tá escondido, hein? por questões de acesso e movimentação das ambulâncias, e que nesse local vem sendo utilizado por terceiros
onde os mesmos já solicitaram fiscalização e nada foi feito por parte da fiscalização da prefeitura. Olha, ele tem razão. O ponto de táxi em frente ao hospital com o HMU tem que ter uma visibilidade. Até mudaram para aquele muro da associação. Ali é escondido. E a movimentação de ambulância nesse local, que é pior, né? Vamos encaminhar pessoalmente, viu, Cláudio, para o secretário Atílio Pereira. Arnone, por favor, faça a locução desse texto que eu escrevi hoje na Folha Metropolitana. Alta indagação. Carros de som. É permitido utilizar carros de som das 8 às 22 horas, isso na questão das eleições. Desde que numa distância de 200 metros das sedes dos poderes executivo, legislativo, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das sedes dos órgãos judiciais, dos quartéis e de outros estabelecimentos militares, na casa do coronel, da casa do sargento, dos hospitais e casas de saúde, de escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Ao pé da letra, pergunto, e qual grande avenida ou ruas principais não tem ao menos uma dessas restrições? Eu faço essa pergunta, gente. Eu estava observando. Quer que eu responda? Lógico. Na eleição passada eu vi como é que funciona. Perto da casa do Arnone, ou perto da escola lá embaixo, pode fazer barulho à vontade. Passou perto do fórum? Passou perto do fórum, se atrapalhar a audiência ou incomodar o pessoal do fórum, no ato, eu já vi acontecer na última eleição, aparece Senhor de Justiça, aparece tudo. Gente, ao pé da letra, você pegar aqui as principais avenidas da Timóteo Penteado, tem escola, tem igreja. A Paulo Facini tem igreja. Quando tinha aquela lei que não podia ter posto de gasolina, perde tudo isso aí. Não conseguia abrir posto de gasolina porque não tinha... Não, mas o carro de som é permitido? Mas se você observar as restrições... Você não usa. Você só pode usar na periferia, olha lá. E olha lá, hein? Hospital, onde não tem igreja hoje, Pedro? Pois é. Templo religioso. Templos religiosos. Tem uns 200 você vai achar com culto. E você não pode ligar o carro de som e atrapalhar o culto. E onde não tem escola, e onde não tem um quartel da PM, uma companhia a Paulo Facini não pode trafegar. Timóteo Penteado não pode. A Monteiro Lobato tem os bombeiros. Tem igreja. Por aí. Pega a região central. Civil. Então, o Centro Velho tem o Fórum, tem a GCM, a Câmara. Nós temos a Câmara, nós temos hospitais. A Salgado Filho tem a Justiça Federal. Federal. Lá embaixo tem a ML. Então me pergunta, ao pé da letra, pode? Não pode. Não pode. Se for seguir a lei, então, não pode. Principalmente na região central. O grande centro de Guarulhos não pode trafegar, gente. Nós temos uma igreja também na João Gonçalves, quer dizer, de um lado nós temos a matriz. Na eleição tem tanta coisa que não pode. Eu nunca vi, por exemplo, eu fazer uma campanha, né? Eu sou vereador. Aí eu vou sair candidato, mas não vou mais por problemas pessoais e tal. Aí eu vou lançar meu filho. Já vi isso em Guarulhos, hein? Noninho. Já vi isso. E aí eu passo uma foto, como se fosse eu o candidato, e ponho meu filho do lado. Induz a erro. Induz a erro. A pessoa pensa que está votando em mim, está votando no meu filho. E nem sempre o filho é igual ao pai. O erro é o mesmo. O erro é o mesmo. O neto, às vezes, também não é igual ao avô. E o avô não é igual ao neto, o tio não é igual à tia. Ou então aumenta o seu nome, né? Coloca Arnone bem grandão. É o que você tem visto rodar na cidade, não é? O outro pequenininho. A outra bem pequenininho. Eu tenho visto. O repórter Gutenberg Tavares, bom dia. Bom dia, Pedro Notar, Arnone, colegas do estúdio. Bom dia especial aos ouvintes e telespectadores do Radar de Notícias. Pedro, estou na Vila Galvão aqui, Lago de Vila Galvão, Lago dos Patos, também conhecido dessa forma. Vamos verificar como é que estão as obras aqui de combate à enchente. As obras estão paralisadas, apenas uma máquina aqui e uma rua interditada. O início de obras, parece que uma construtora desistiu e o processo está no momento paralisado. E neste mesmo local, Pedro, não na sede da Proguaru, na regional da Proguaru da Vila Galvão, mas sim aqui no local das obras, na proximidade do setor administrativo aqui do Lago de Vila Galvão, confirmada a informação, foi furtada uma retroescavadeira nesse final de semana, na madrugada, suspeitam que na madrugada do sábado para domingo, uma máquina aí no valor de aproximado de R$150 mil, foi furtada. Ainda não há suspeitos, foi registrado um boletim de ocorrência, mas uma câmera aqui para filmar, enfim, os funcionários chegaram para trabalhar na segunda-feira e a máquina não estava mais no local, foi furtada. O Gutenberg, então confirmada a informação que nós recebemos ontem, foi furtada uma retroescavadeira de R$150 mil da regional da prefeitura na Vila Galvão, é isso?
não da regional, viu, Pedro? Aqui Não. do lado de Vila Galvão mesmo, encostada à obra aqui, tá, inclusive há outras duas máquinas aqui paralisadas, uma semelhante à que foi furtada nessa madrugada de sábado para domingo passado, e uma outra máquina de maior porte foi furtada aqui no lado de Vila Galvão, na sede administrativa, onde estava parada aqui, bem próximo à sede administrativa, e não diretamente na regional da Proguarô. Mas está confirmada a informação, conversei com algumas pessoas que preferiram não se identificar, mas confirmaram esse furto, uma máquina aí no valor aproximado de R$150 mil. Então não seria da prefeitura, seria da empreiteira, é isso? Sim, a informação que se chega aqui é que é uma máquina contratada, não da prefeitura, sim da empresa que teoricamente está fazendo a obra aqui de combate à enchente. Foi furtada ou foi removida, hein? E a obra, Gutenberg, continua, está parada? A obra está parada, pelo menos nesse horário não há operário. Eu conversei também com as pessoas que estão frequentando aqui o lago, disse que não há movimentação, faz tempo que não vê nenhuma movimentação aqui nessa obra, ela está paralisada. Agora, o lago de Vila Galvão está em boas condições, muitas pessoas já fazendo exercício aqui pela manhã, manutenção, enfim, a Guarda Civil está presente, mas a obra em si está parada. Tá ok, obrigado, Gutenberg. Então confirmado o furto. Furto ou remoção, Arnaldo? Normalmente tem, Pedro. O que roubam de máquina é um negócio assustador. Por muito tempo as máquinas não tinham um documento de registro. Né? Você comprava um trator, por exemplo, para a zona rural, você fazia um recibo entre as duas pessoas, punha a marca, algumas características para garantir que você comprou. Porque alguém perguntou, o senhor comprou? Não, Agora comprei. se leva uma retroescavadeira? Como é que leva? Sobe nela da partida e vai embora. Mas ela não tem uma mobilidade. Né? Tem. Porque é uns pneus de borracha. Inclusive, o cara tem que ser bom motorista, hein? Não, qualquer. Você pode ter tirado o carta aqui. Há uns 2 anos atrás foi presa uma quadrilha especializada em roubos de máquinas. E elas estavam, na verdade, elas primeiro roubavam as máquinas agrícolas e acabaram vindo para São Paulo. Mas agora, é receptador. Tem que não acaba mais. Uma máquina de 150 dessa, o cara pega lá por 30, 40, 50 seguro no interior. Eu acho que difícil, não, né? É difícil. Se tiver, que nem de Fusca velho. Você vai pagar mais do que o Fusca, se quiser. Você sabia que eu não sabia disso, gente. O ônibus não tem seguro. Também não. Lógico que não. Principalmente nessas depredações e incêndios, não Não, correm. não, as empresas nem fazem. Não, compensa. Não fazem, exatamente. Ônibus é prejuízo, não só para a população, como para a empresa, né? É complicado. O Rony do Jardim Santa Cecília reclama de vazamento de água na rua Pirapora do Bom Jesus, em frente ao 95, no Jardim Santa Clara. Ô, Rony, você precisa ficar de olho aí nessa rua Pirapora, nesse vazamento, porque esse vazamento eu já vi umas 30 vezes eles reclamam. Não sai? Não, mas já consertaram. É que conserta, volta. Eu acho que alguém abre um buraco lá no Será? Será que algum tatu perdido por lá? Algum tatu perdido aí, viu, Rony? Pirapora. Na rua Pirapora, do Bom Jesus conhecido. O Rony mora lá. Sei. Né? Deixa eu aproveitar para dar um abraço e informar você que o Roda Certa, reforma de rodas de aro 13 a 22, pneus novos e semi-novos, rodas novas e reformadas e personalização de rodas. E tem uma promoção, reforme suas rodas e ganhe alinhamento grátis. Portanto, o Roda Certa fica na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 1584, na Vila Augusta. Telefone 2421-6469. Leve tua roda lá e deixa ela novinha, em folha. E atenção, posso agora, me lembrei de uma informação em primeira mão. Atenção, advogados de Guarulhos, uma novidade. Este ano a entidade terá eleições em novembro. E ontem o eterno candidato Éder Luiz anunciou que não irá mais concorrer. Ah, não? Não. Ele... O Éder desistiu, mas não, na verdade, não é que ele desistiu, ele optou. Optou por um cargo na OAB estadual. Será conselheiro estadual na OAB estadual. Acomodar e aliviar a tensão. Pois, eu acho que assim agora ficou... A verdade é a seguinte, vou ser claro e sincero também. Há 2 grupos aqui, do Fábio de Souza, que é o atual presidente, e pessoas que eram ligadas ao ex-presidente Ayrton Trevisan, e o grupo do Éder Luiz. A UAB fez uma revista aí uns tempos atrás, aí, mas está dando uma... Ontem me procuraram de novo. De novo? De novo. Uma encrenca terrível. Agora, o que ficou em jogo? Com a retirada do Éder Luiz, a situação fica mais confortável para o atual presidente, o Fábio de Souza, e não se sabe se o grupo ligado ao ex-presidente Ayrton Trevisan tentará ou não enfrentar o atual presidente, né? Legal. 7h49. Seus filhos já têm onde passar as férias mais deliciosas da cidade. Chegou a oficina Brigadeira do Internacional Shopping.
Lá a garotada põe a mão na massa e aprende a fazer os mais incríveis brigadeiros. Olha que maravilha. Todos os dias, das 14 às 20 horas, na Praça de Eventos. Piso térreo, evento gratuito. Acesse internacionalshopping.com.br e saiba mais. Leve seus filhos. Férias com gostinho de brigadeiro, só na oficina de brigadeiria do Internacional Shopping Guarulhos. Aliás, para minha surpresa, Arnone, ouvintes e telespectadores, outro dia estava no Internacional Shopping por volta das 17 horas. Começou a se formar uma fila ali no Outback, recentemente inaugurado. Eu me recusei a acreditar, mas dizem que por volta das 17 horas já começa a se formar uma fila de clientes. Em São Paulo também. Pô, mas em Guarulhos me surpreendeu, Mas hein? muita gente de Guarulhos eu vi no Outback de São Paulo. Então, as pessoas saíram daqui para ir lá. Agora montaram um aqui, filho. Virou. Isso aqui nem quando chegava circo na cidade antigamente. Mas eu já vi outras Todo franquias. mundo queria ver a tomba do elefante. Mas eu já vi outras franquias que quando são abertas em Guarulhos não dão certo. E essa parece que pegou. Essa qualquer lugar que abre vai. Impressionante. Olha, deve ser muito bom, deve ser muito barato. Casal de namorado. Bom é. Bom é. Barato não. Barato não. Bom é. Bom, chopp lá, meu irmão, os caras, maravilha. Parece um sorvete de chopp, pô. Vem tudo congelado. Você vai engolindo de pedaço. E como é que as pessoas chegam às 17 horas para não enfrentar a fila? Porque não quer ver a namorada à noite. Lá tem uma cebola cozida, frita. Lá, os caras já comem aquilo, a namorada já sobe. A mulher manda ele pra rua. Vai, amor, vai dar uma volta até passar o bafo. Mas eu fiquei surpreso, porque eu mesmo tinha uma dúvida se um empreendimento desse nível iria pegar ou não em Guarulhos. Parece que pegou. Honestidade, eu também achava que Então. a coisa era feia. Eu já vi o Roberto Carlos com 5 mil pessoas em Guarulhos, então. É difícil Guarulhos, né? Guarulhos é complicado. Mas é muito difícil. Fala, Roberto Samuel. Vamos falar sobre um pouco de violência aqui, né? Veja só, entre 70 municípios, Guarulhos está em número 63 no ranking de violência, isso nacional. Então, estamos bem. Estamos bem, 63 para 70. Está faltando, não pensa que está no último lugar, né? Ou então não estou contabilizando corretamente, né? Tem coisa que não contabiliza, né? Aliás, alguém já disse que a coisa mais fácil de mentira é com números, né? É verdade, meio cheio ou meio vazio, depende da sua interpretação. Guarulhos ficou nessa posição entre os 70 municípios com maiores taxas de atendimento pelo Sistema Único de Saúde por violências físicas ou sexuais. Isso segundo notificações que constam na base do Sistema Nacional de Atendimento Médico. O estudo publicado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, que é um dos organismos internacionais intergovernamentais. Há um caso que eu repercuti no São José dos Campos, que um cidadão foi numa audiência, Lei Maria da Penha, atirou na ex-companheira, matou o advogado dela. E foi morto. É interessante o seguinte, havia um dispositivo lá, anti-armas, instalado há 5 anos, né? Foi há 5 anos, foi implantado. Bloqueador. Não, o detector de metais. Detector de metais. Só que não ativaram, só implantaram. Ué, Aí eu paro para perguntar. Eu já vi. Isso é comum? Já furtaram o armamento do Fórum de Guarulhos. Você se lembra disso? Não, mas não é só do Fórum de Guarulhos. Não. Roubaram, Então. naquela mesma é roubaram de Mogi, roubaram de tudo quanto é lugar que Eu tinha fórum. gostaria de perguntar aos advogados de Guarulhos, da OAB de Guarulhos. Nós temos a mesma situação em Guarulhos, porque isso me chama a atenção, São José dos Campos. Instalaram... pediu o fechamento do fórum lá, por falta de segurança. Marlone, mas é tão visível o desperdício de dinheiro público. Instalaram, mas não ativaram. Pedro, compraram uma cacetada de bloqueador de celular para pôr nos presídios, e não resolveu nada. Mas dentro do fórum, gente. Mas é assim. Maracutaia em fórum. Mas é assim que funciona. Mas é maracutaia em fórum. O Lalau fazia o quê? O que o Lalau fazia? Era no açougue? Mas olha, essa de implantar e não ativar, você compra a geladeira e não liga na tomada? Eu acho que ele não viu um monte de equipamento aí pelo Brasil que compraram, ficaram desgastados, enferrujados e não Nós temos um utilizaram. famoso caso de um tomógrafo, que lembra? E outro Na tomógrafo. Santa Casa. Na Santa Casa. Repórter Proibido, Rodrigo Souza, com você. Bom dia, Anônimo. Anônimo, agora eu falo aqui da rua Capivari, no Jardim Paraíso. Eu vim aqui atendendo a solicitação dos moradores que estão apreensivos com uma cratera que está se formando aqui na rua. Ela fica aqui num espaço bem íngreme e o quê? Parece que mais ou menos uns 2 metros da rua já cedeu. Eu estou conversando com um comerciante aqui que está aqui do meu lado, dizendo que mais ou menos a situação ela perdura já mais ou menos 2 anos. Já foi feito várias reivindicações, já foram feitas várias reivindicações da prefeitura. A prefeitura fala que a área pertence a Proguaru e que é a Proguaru que deveria cuidar. E quando eles reclamam para a Proguaru fala que não, que quem deve cuidar da área é a prefeitura.
E parece que já aconteceram vários acidentes aqui, até mesmo com vítimas fatais, Arnone. Rodrigo, obrigado, viu? Ok. Voltamos aqui no estúdio. Estou vendo uma notícia aqui que me chama a atenção no Guarulhos hoje. Diz que o pai de santo, Ricardo Varé Valim, recebeu 9 facadas de um suposto ex-namorado, segue internado em estado grave, mas não estaria correndo risco de morte, conforme informações dadas à reportagem. O caso aconteceu segunda-feira agora, quando o pai de santo estaria dormindo no interior de sua residência, que também funciona como um terreiro na Ponte Grande. Segundo a polícia, o suposto ex-namorado de Valim, Luiz Fernando dos Anjos Silva, de 22 anos, teria atacado o pai de santo e depois ferindo outra pessoa que estava na casa, Rogério Nicoletti. Este último teria tentado fugir pelo telhado, mas foi surpreendido pelo agressor. O Nicole foi ferido, mas já recebeu alta. Silva foi detido quando caminhava pela Avenida Educador Paulo Freire, extensão da rodovia Fernão Dias, e encaminhado ao 5º Distrito Policial de Guarulhos. Ficou preso já em dezembro de 2010 a abril de 2011 por roubo. Um aninho preso, né? Dezembro de 2010 para abril, não, 4 meses preso. 4 meses. Né? Mas Ele já está solto e já tentou matar. O advogado pode alegar, né, uma linha de defesa interessante, né? Pode. Possessão. É. Tá certo. Falando em advogados, me permitam, não respondam, por favor. Que rolo é esse que vem vindo advogados renomados para Guarulhos, hein? Verdade. Me causa estranheza, viu? Que rolo é esse, gente? Que rolo, hein? Advogados renomados, aqueles advogados que para te falar bom dia já cobra 100 mil reais, só para saber qual é o seu problema. Tem É um rolo de dinheiro grande para pagar, hein? E tem gente caçando de um lado e caçando do outro. Gente modesta contratando renomados advogados. Eu me pergunto, que rolo é esse? Rapaz, tem que ser rolo grande, porque quando eu contrato advogado bom, Mas foi? e caro, e sou humilde, mas me viro para pagar, eu quero vender. Aliás, eu estava vendo aqui, Pedro, Centro Comercial retira um recipiente de coletas de lixo seletivo. Os centros comerciais estão retirando o recipiente de coleta seletiva. Eu estava vendo aquela em São Paulo, você viu que maravilha, aquela que puseram na Paulista, em alguns pontos agora? O negócio fica subterrâneo, só a caçambinha fora. Você chega, você aperta o botão, ele abre ou da seletiva ou a outra e você coloca. Depois vem, custa 500 mil reais cada caçambinha daquela. Acessível. Disseram que para colocar das outras dava para pôr não sei quantas mil, entendeu? Mas o dono da fábrica diz o seguinte, que como é o começo ainda da tecnologia, cara, mas deve cair para metade do preço, uns 250 pau por caçambinha. Agora, que coleta seletiva nós temos em Guarulhos? Tínhamos. Né? Lá Eu atrás, desconheço. tentamos fazer. Tentamos. Mas nos prédios e nas pois faz, né? Mas E para quê? passa o pessoal catando, pessoal que tem empresa de reciclagem, entidades, tem algumas entidades na cidade que fazem coleta. Fazem barulho com isso também, não? Fazem barulho? Faz barulho. Falar em barulho, rapaz, eu ia falar do telefonema de um rapaz aqui, acabei perdendo o papel. Meu Deus do céu. Bom, mas o ouvinte estava reclamando o seguinte, Pedro, do barulho em carros de som durante a noite. Música, nego para que eu estou vendo. Ele pergunta, existe alguma lei? Tem o Código Brasileiro de Trânsito. Tem. Não, e você pode ligar para a polícia também. Só que tem um detalhe, quando você ligar para a polícia, o que vai acontecer é o seguinte, já vou te avisar para você ficar esperto. A polícia vai dizer, vamos supor que o vizinho que está fazendo barulho, ou o carro lá na rua. Você tem que ir junto. Você tem que ir junto. Você vai? Haja coragem, hein? Vai. Arrumar encrenca para os vizinhos? A polícia já pede para ir junto porque não tem muita coragem? Não, a polícia pede para ir junto para dizer assim, não somos nós, somos chatos. O chato é ele, hein? Sabe por que a polícia pede para ir junto? Porque ela fala assim, o chato é ele, não somos nós. Eu estou aqui porque ele quando deveria ser dever do policial, né? Não, dever de fazer cumprir a lei, né? E nenhuma lei diz que você pode ligar o carro de som até o último talo à noite. E o policial, na verdade, o policial tem fé pública. Se ele achar que o som está excessivo, está resolvido o problema. Mas Pedro, você está com muita fé também, né? Quem ligou foi o Robson, achei o papel aqui, o Robson de Santa Cecília. Ele disse que é imenso o som na madrugada. Existe lei sim, viu? Pode chamar a polícia. Intenso. É demais. Vibrante. Chama a polícia e acredite, vibrante. boa sorte. Som vibrante. Às vezes vibra, né? Chega a balançar as coisas, né, Roberto? Bora. Bom, final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. Transmissão simultânea pelas TVs Cantareira, a cabo em Guarulhos e 58 UHF. Regule o seu televisor. Canal 58 UHF. Canal aberto em toda a Grande São Paulo e Rádio Imprensa FM 102,5. Até amanhã.
importante também na alimentação a gente ter a ingestão de fibras. Sempre lembrando que a fibras tem que vir acompanhado sempre de líquidos, porque senão você pode ter um problema. Em vez de melhorar a parte intestinal, você acaba ficando um pouco mais ressecada, principalmente as mulheres, por causa devido ao hormônio. A fibra tem um bom funcionamento do intestino, levando você a defecar um pouco mais vezes ao dia. Você tem aí uma preservação muito grande de inflamações, ou até infecções, ou até câncer mesmo do intestino. E você tem aí uma saciedade maior. Então, pessoas que estão procurando fazer uma dieta, ou até mesmo eliminar peso, emagrecer, é importante você consumir alimentos mais ricos em fibras, porque ela dá essa questão de saciedade, melhora o funcionamento do intestino e você preserva muitos alimentos, deixando eles mais naturais, como nós devemos ingerir, em vez de retirar todo esse alimento que são necessários para o organismo, muito refinados, farinhas brancas em geral. O alimento integral ele tem muito mais benefícios ao organismo. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma lixo em design, por exemplo. Ou quem usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. Pessoas que pensam diferente merecem uma instituição financeira diferente. O Sicoob oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que ele compartilha os resultados com você. Pense diferente também. Faça parte do Sicoob. Você quer ganhar uma casa novinha para sua família? E mais, um carro? E muitos vales compras no valor de R$ 500 cada? É muito simples. A cada R$ 30